Sabadão é dia do quê? Hã? À noite, tainha, vinho e muito... Sabadão é dia de Thiago Responde, papai. Nós tá como, hein? Hã? Editor, conta aí pra nós. Nós tá fazendo dancinha no TikTok assim, ó. Ai, que gato! Vamos lá, se você é novo ou nova por aqui, lembra de se inscrever nesse canal e, claro, seguir a gente aqui nesse @ tá bom? Lá no Instagram, porque lá a gente pode interagir, a gente pode trocar ideias mais rápidas. Primeira pergunta da Ellen Almeida. Ellen pergunta o seguinte: qual a diferença entre taxa de carregamento e taxa de administração? Resposta: taxa de carregamento é cobrado sobre o valor do aporte que você faz em um plano de previdência e é cobrado uma única vez na hora do aporte ou na hora do resgate, tá bom? A taxa de administração é uma taxa de prestação de serviço da gestão do seu recurso. O seu dinheiro está lá no plano de previdência e lá tem um gestor cuidando do seu dinheiro. Esse gestor vai escolher os ativos que ele vai comprar para compor a carteira do fundo. Tem todo um processo por trás disso e a taxa de administração serve para pagar essas despesas do fundo, tá bem? Importante, taxa de administração ela é cobrada sobre todo o patrimônio do fundo, portanto, sobre todo o valor que você investiu. E claro, significa dizer que se tiver rentabilidade positiva, você paga a taxa de administração. Mas, se tiver rentabilidade negativa, você também paga a taxa de administração, porque é uma taxa de prestação de serviço. Eu prestei o serviço, você paga por isso. Sacou? Beleza? Depois vem a pergunta do Matheus Roberta. Matheus Roberta E. Ele tá sempre com a gente lá no Instagram, já fiz até live chamando ele para interagir com a gente, é muito legal. Salve, Matheus, se você estiver aqui no YouTube também, deixa aqui um comentário, vai ser muito legal, cara. Ele pergunta assim, ó, o que você acredita que acontecerá com os bancos de varejo? O lance é o seguinte, Matheus, eu penso que banco de varejo, o caminho sem volta é diminuição dos postos de atendimento cada vez maior, ou seja, cada vez mais vai diminuir os postos de atendimentos. Entretanto, cada vez mais vai aumentar a oferta de produtos e serviços relacionados ao segmento de varejo, graças à tecnologia. Eu vou te dar um exemplo que você pode entender isso. Hoje, nós temos uma tecnologia chamada Banco White Label, que basicamente é o seguinte: imagina que a T2 queira abrir um banco. A T2 pode fazer isso. Ela contrata um banco que vai prestar o serviço de toda essa estrutura de um banco, de custódia, de remuneração, blá blá, tudo isso. Só que ela contrata esse serviço white label, ou seja, de maneira que eu possa colocar a imagem da T2 e falar, ó, esse aqui é o banco T2 e tudo que você vai ver ali, ó, está relacionado ao banco T2. Ou seja, é muito mais fácil hoje para eu abrir um banco do que era antes dessa tecnologia. Imagina, se eu quero abrir um banco T2 para oferecer serviço para todos os inscritos do nosso canal. Puxa, seria um banco que já começaria aí com 100 mil clientes. Percebe? E isso tem se tornado cada vez mais comum. Além disso, Matheus, com o Open Bank, o que eu vejo é que a oferta de produtos e serviços ela vai se expandir de uma maneira sem precedentes. E aí eu vou até fazer um jabá aqui, que não é bem uma publi, porque eu nem combinei nada com isso, mas eu quero falar do serviço dos caras do TED Open Bank, que é bastante incrível o trabalho deles. Aliás, se você gostar desse vídeo, eu posso convidar eles para explicar melhor aqui no nosso canal, tá? Que basicamente eles estão agora recrutando o que eles chamam de Business Banker, que é um profissional do segmento de varejo de banco, mas que ele não é funcionário de um banco. Ele pode distribuir produto de qualquer instituição. Imagina você atender o seu cliente e, ao invés de oferecer, sei lá, o crédito imobiliário do Bradesco, porque você trabalha no Bradesco, você pode oferecer para esse cliente o crédito imobiliário do Santander, que naquele momento está melhor para o teu cliente. Você pode oferecer um seguro da Porto Seguro, você pode oferecer um investimento do BTG, você pode oferecer todos os produtos disponíveis no mercado financeiro para o mesmo cliente através dessa plataforma. Essa é uma maneira de trabalho autônoma, é verdade, tá? Mas para quem se adapta a isso, eu penso que é uma oportunidade para que você possa, desde já, ir trabalhando a sua carteira aí de bankers de maneira autônoma e prestando serviço no varejo para vários clientes. Na minha visão, com o Open Bank, iniciativas como essa tendem a aumentar. Então os bancos eles vão, diminuir os seus postos de atendimento físico, agência, porque a gente não precisa mais para agência, mas devem aumentar a sua força de relacionamento, de fazer negócios. Por quê?
com esse aumento substancial da concorrência, ora, eu, Thiago, não tenho por que ficar num bancão, sendo que o gerente lá do bancão que me atende, que é um cara legal, ele saiu do bancão e agora está me atendendo em qualquer instituição. Percebe? Então, é isso que eu penso. A gente vai ter cada vez menos serviço operacional, cada vez menos rede de agências para autenticar boleto, mas cada vez mais espaços de negócio, coworking. Aqui em São Paulo tem agência bancária que, na agência bancária, ela oferece também um espaço de coworking para você ir trabalhar lá. Então é uma visão diferente, o mercado está mudando. E aí, eu quero aqui mais uma vez convidar você para conhecer o projeto do TED Open Bank. Estou deixando o link aqui embaixo, tá bem? Depois vem aqui, ó, o XBL. Tirei a CPA 10 esse mês. Qual me indica fazer? CE ou CPA 20? Estou em dúvida. Depende, Biel. Depende de como foi o seu processo de aprendizado para a CPA 10. Explico. Se você respondeu lá as perguntas da prova com segurança, com confiança, entendeu o assunto para valer, se você é capaz de explicar para mim ou para qualquer pessoa a dinâmica de aplicação e resgate em um fundo de investimento, por exemplo, você está confiante, talvez ir para a CEA possa fazer sentido para você. E aí você vai economizar tempo e dinheiro e vai ter um título de especialista em investimentos pela Ambimo, que é muito legal. Agora, se você passou na CPA 10, mas puxa, você ainda está um pouco em dúvida em relação a esse lance aí de dinâmica e aplicação, ou um pouco em dúvida em tributação, ou sei lá, dúvida em previdência, minha recomendação é, faça a CPA 20, depois você faz a CEA. Por quê? Explico. Na CEA tem muita coisa que você não vê na CPA 10. E você vê essas coisas com um nível de profundidade muito grande. Nível de profundidade que você inclusive não vê na CPA 20. E veja, eu, Thiago, é claro que eu quero o máximo de pessoas fazendo a CEA, o máximo de pessoas especialistas em investimentos. Só que eu não posso ser responsável por formar especialistas em investimentos que não são capazes de explicar o que é uma estrutura a termo de taxa de juros. Percebe? Então, por que eu estou falando isso? Porque agora tem muita oferta de curso e eu acho isso muito legal, tem de ter mesmo, a gente aqui faz isso, mas veja, eu tenho de ter a responsabilidade também na sua formação. Então a minha responsabilidade é dizer para você o seguinte, eu quero te ver com a CEA, ô Biel, eu quero te ver com a CEA, mas talvez, eu não estou dizendo que é o teu caso, mas talvez seja para você, faça sentido ter a CPA 20 antes. Porque você vai entender as bases daquilo que você vai estudar para a CEA. Agora, repito, se para você foi super tranquilo estudar CPA 10, você lidou com o assunto com muita naturalidade, aí sim, talvez possa ir direto para a CEA e tá tudo bem. O que eu quero é que você seja um especialista em investimento de verdade. E se você começar a estudar com a T2, você vai ver, inclusive, numa das primeiras aulas, o que eu digo a respeito de ser especialista. Como que é o nível de profundidade das nossas aulas da CEA, tá bom? Eu valorizo bastante isso. Então é isso. Para concluir, se o assunto CPA 10 para você foi muito, muito fluido, vai direto para a CEA. Se não foi fluido, cara, faz a CPA 20 e depois você faz a CEA, você não vai perder nada com isso. Pergunta do @Andrevilela. Li algo sobre o lucro do Banco Central de mais de 400 bilhões e que pode ser usado. Para que é destinado esse recurso? Vamos lá. Essa história do Banco Central, ela precisa ser melhor explicada, tá? Sim, é verdade que o Banco Central tem lucro, ou o Banco Central pode ter prejuízo, inclusive, tá? E esse dinheiro do Banco Central, é importante que se diga, não é um dinheiro público. Não é um dinheiro que deve ser utilizado para comprar aquele negócio que vai no nosso braço aqui, do qual eu já tomei as 2 doses, mas eu não quero falar para o YouTube não ficar banindo meu vídeo. Não é para usar para isso. O dinheiro que o Banco Central ganha de lucro não é para usar para auxílio emergencial, para educação, para saúde, não é nada disso. Porque não é dinheiro público, é dinheiro do Banco Central. A gente precisa separar isso. Agora calma, deixa eu te explicar. Porque alguém fala, Mas o Banco Central não é público? calma lá, criatura. Calma lá, meu jovem, meu nobre gafanhoto. Veja bem, o que acontece é o seguinte. Quando o Banco Central tem lucro, o Conselho Monetário Nacional pode, não estou dizendo que ele deve, mas ele pode autorizar o Banco Central a repassar todo ou parte desse lucro para o Tesouro Nacional. Aí, uma vez que esse dinheiro é repassado para o Tesouro Nacional,
aí sim é dinheiro público, aí sim deve ser utilizado para saúde, segurança, educação, para comprar aquele negócio que vai no braço, para pagar salário de deputado, para pagar salário de senador e por aí vai. Porque aí é dinheiro público. Enquanto está no Banco Central, não é dinheiro público. Aí você vai falar, Thiago, mas qual que é o sentido do Banco Central ter esse dinheiro? Olha só, vamos entender qual que é o papel do Banco Central. O principal papel do Banco Central, embora não único, é promover a estabilidade da nossa moeda. E como que ele promove a estabilidade da nossa moeda? Através das suas políticas monetárias e cambial, para que com isso ele possa controlar a inflação. Basicamente é isso. Agora, por que o Banco Central precisa ter essa robustez financeira? Porque é o seguinte, olha só, primeiro vamos falar de onde vem o lucro do Banco Central, vai ficar melhor você entender. O lucro do Banco Central vem das suas operações com o mercado, significa das suas operações compromissadas com o mercado, com os dealers, significa das suas operações cambiais, de swap cambial ou swap reverso, que ele faz com as instituições financeiras para controle do câmbio, e também vem da valorização das suas reservas internacionais. O Banco Central hoje tem aproximadamente 350 bilhões de dólares em reservas internacionais. 350 bilhões de dólares é dinheiro para um caramba, certo? E esse dinheiro está alocado aonde? Está alocado em moeda forte, está alocado em dólar, que na verdade não é bem em dólar, mas é em título do Tesouro norte-americano. Está alocado em ouro. Aliás, diga-se de passagem, esse ano o Banco Central fez uma compra muito expressiva de ouro. Está alocado em euro e está alocado em ien e mais uma cesta de outras moedas, tá bem? Por que que isso existe? Qual que é o sentido disso? Veja bem, a robustez da reserva internacional do Banco Central, ela existe para evitar um ataque especulativo à nossa moeda. Se nós tivermos um ataque especulativo com o real, o que na prática acontece do dia para a noite, sem exagero, tá? Se nós tivermos um ataque especulativo contra o nosso real e o Banco Central não tiver reserva para fazer frente a isso, não é exagero. Do dia para a noite a nossa economia vira uma economia da Argentina. Do dia para a noite nós viraríamos uma Venezuela. Não é exagero falar isso. Por quê? Porque um ataque especulativo contra o nosso real faria com que ele se desvalorizasse muito, 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 muito. Então hoje, veja bem, nós estamos hoje sofrendo com inflação porque o dólar subiu muito, tá trafegando aí entre 5,40 e 5,50. Um ataque especulativo faria o dólar disparar para 10, para 15, para 20 reais. Veja, é ou não é importante o Banco Central ter uma reserva internacional para tentar segurar esse lance do dólar? Porque se ele não tiver, o dólar dispara. E se o dólar disparar, acabou a nossa economia. Então é importante a gente entender o porquê das coisas. Agora, Thiago, fala um pouco melhor sobre esse lance de ataque especulativo. O que é isso? Veja bem, o nosso governo e algumas grandes empresas possuem dívidas que foram grana captada fora do Brasil, ou seja, dívida dolarizada. Aí imagina que todos esses credores, ou seja, as pessoas que emprestaram dinheiro para o governo e emprestaram dinheiro para as empresas, digam o seguinte: quero resgatar minha dívida, toma aqui o título, me dá o dinheiro que eu quero ir embora. Ou seja, o que vai acontecer imediatamente é uma demanda absurda por dólar e uma oferta muito grande por real. Isso dispara o preço do dólar e o real vai lá para baixo. Ou seja, vai chegar lá nesses 10, 15, 20 reais. Então, essa proteção contra ataque especulativo é o Banco Central falando assim para o mercado, sinalizando. Mercado, é o seguinte, se você quiser resgatar toda a nossa dívida, seja a dívida pública ou a dívida privada, nem vem que não tem, tá? Porque você não vai desvalorizar a minha moeda porque o Banco Central tem bala para isso, eu tenho grana para isso, eu consigo fazer frente a isso. E aí, a gente não tem esse tipo de ataque especulativo. Se você quer saber, a Argentina entrou em colapso justamente porque o Banco Central dela... Justamente não só por isso. Entre outros fatores, porque o Banco Central dela não tinha reserva internacional. Então, se tem uma coisa que o nosso Banco Central tem de forte, é o valor de reservas internacionais, que a gente deve ter cuidado em relação a isso. Agora, mais uma pergunta. Há quem diga que o valor atual é muito grande, que poderia vender parte disso, repassar o tesouro para cobrir o déficit fiscal, por exemplo. Tá? O fato é que não existe um consenso sobre qual que é o valor ideal
para as nossas reservas internacionais. Mas existe uma linha de pensamento que defende que o valor das reservas internacionais tem de ser um valor suficiente para fazer frente a toda a dívida pública em dólar e toda a dívida privada em dólar. Ora, significa então que o Banco Central vai pagar a dívida das empresas? Não, não significa isso. Significa que, dessa forma, o Banco Central sinaliza para os credores no mundo inteiro que o Brasil está protegido de qualquer ataque especulativo. E aí a gente consegue segurar o dólar em um patamar razoável. Embora agora, nesse momento, como nós sabemos, o dólar está muito alto. Mas seria muito pior, mas muito pior, se nós não tivéssemos reservas internacionais. Sacou? Então é importante a gente entender isso. E veja, seria muito pior para quem? Para o Banco Central? Não. Seria muito pior para a gente. Seria muito pior para o pobre, que ganha um salário mínimo e está com dificuldade hoje de comprar o gás, de comprar qualquer coisa. Seria ainda pior. Por isso que eu digo, se nós não tivéssemos reservas internacionais, nós estaríamos a um passo de virar uma Argentina da vida. A um passo de virar uma Venezuela. Isso não é um exagero. Beleza? Então, repito, dinheiro do Banco Central não é dinheiro público, é dinheiro do Banco Central que ele deve utilizar isso para ter estrutura para promover a estabilidade da nossa moeda. E promover a estabilidade da nossa moeda é dar condição de vida para todos nós brasileiros. Então a gente tem de olhar para isso também, tá bem? Depois, por último, vem a pergunta aqui, ó, do Cholas_Martins. O Cholas_Martins pergunta assim, ó, CPA 20 é a melhor opção para trabalhar no banco? Qual certificação é mais notada? Boa pergunta, Cholas, obrigado por isso, viu? É o seguinte, claro que a CPA 20 ela tem uma relevância maior do que a CPA 10, isso é inegável, tá? Assim como a CEA tem uma relevância maior do que a CPA 20. A grande questão é a seguinte, que cada certificação foi desenvolvida e desenhada para uma área específica. Então, olha só, se você gostaria de trabalhar no segmento de varejo ou segmento de alta renda, a CPA 20 vai te atender, tá bom? Se você gostaria de trabalhar no segmento de varejo ou no segmento de alta renda ou ainda com a consultoria de investimento, aí você teria de ter a CEA. Então, você precisa entender o seguinte, que cada certificação tem a sua relevância. É verdade que agora tem banco subindo a régua e exigindo a CPA 20. Então, tem banco exigindo o CPA 20 como entrada. E eu entendo que dentro desse processo faz sentido você olhar para a oferta e demanda. Hoje, a oferta de mão de obra de profissional com CPA 10 é muito maior do que a CPA 20. Então, se você tem a CPA 20, você já se destaca de quem tem a CPA 10. E veja, se você está estudando para a CPA 10, você que está vendo esse vídeo, não precisa se desesperar. É normal esse processo. Faz CPA 10, depois você avança, tá bem? Então, você precisa entender qual que é o seu objetivo e qual que é a sua pretensão no mercado. É claro que ter a CEA vai te colocar em uma posição ainda maior de destaque. Mas eu sou muito cauteloso ao falar sobre isso, porque eu, Thiago, eu não quero ser responsável por formar gente com a certificação CEA que não é capaz de explicar o que é uma estrutura a termo de taxa de juros. Entende? Estrutura a termo de taxa de juros é um processo um pouco mais complexo que a gente estuda na CEA, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ser especialista em investimento, na minha visão, é muito mais do que você passar na CEA. Tem muita gente chegando com sede ao pote, indo direto para a CEA para se destacar, passa na prova, aí chega na hora da entrevista, não sabe explicar por que a inflação chegou a 10% nesse ano. Então, pensa na certificação como um selo que vai te destacar. Então, a CPA 20 ela tem uma relevância, sim, mas mais importante do que isso é pensar no seu processo de aprendizagem, de dominar o mercado e buscar a CEA na hora certa para você, tá bom? Não porque você está com pressa. Mais importante do que a velocidade é a direção que você segue. Consistência. Você só vai chegar longe se você der pequenos passos de maneira consistente. Se você quiser dar um longo passo, mas for inconsistente, você não vai chegar a lugar nenhum. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um gostei. Vai ser muito legal a gente debater sobre esse assunto. E conta pra mim aqui nesse vídeo qual foi o seu maior aprendizado. Fechado? A gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!